Deus tem um propósito para as nossas vidas. Talvez você esteja pensando que você veio aqui porque você quis. Antes que você quisesse, Deus já estava agindo na sua vida para que você estivesse aqui. Os propósitos de Deus são eternos. Nesta noite eu quero falar com você a respeito daquele que é o Senhor dos Senhores. Eu quero falar a respeito daquele que é o Rei dos Reis. Eu quero falar com você a respeito daquele que é o sacerdotes. Entre os sacerdotes, ele é o sumo sacerdote. Eu quero falar com você a respeito daquele que é o verdadeiro pastor. Eu quero falar com você a respeito daquele que tem o olhar mais penetrante que existe ou que possa existir. Aquele que é capaz de entrar e ver todo o seu coração. Aquele que é capaz de conhecer tudo que você vive e tudo que você passa. Aquele que entra na sua alma e visita os porões das suas emoções. Aquele que conhece o seu consciente e conhece o seu subconsciente. Aquele que tem toda a cura. Aquele que traz descanso. Aquele que traz paz. Eu quero falar para você a respeito daquele que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor dos Senhores. E eu te convido para que você venha comigo e a gente converse. E em nome de Jesus, a minha oração tem sido que essa seja uma noite diferente para você. E que Deus fale ao seu coração e fale conosco. Escolhi para falar com você o texto de Hebreus, capítulo 12, que diz assim: não perca a vida para o cansaço religioso. Eu tenho percebido já há alguns anos que há muita gente cansada, pessoas envolvidas com a vida da igreja, pessoas que participam da vida da igreja, pessoas que são cristãs, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que têm uma boa atitude diante de Deus, mas que vão ao longo do tempo se cansando. Se cansam por razões as mais diversas. Geralmente elas se cansam por causa dos problemas que elas enfrentam, das dificuldades que elas enfrentam, das lutas que elas têm, dos dramas que elas vivem, das angústias que elas vão vivendo, das aflições que elas têm que enfrentarem ao longo da vida. E parece que à medida que elas vão vivendo essas lutas, esses cansaços, parece que a religiosidade de muitos, ou a religião que muitos abraçam, não resolve o problema e não os faz entender a vida de forma adequada. Então, por isso, eu escolhi um texto para ler com vocês. É o texto que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O texto começa dizendo, portanto. O texto começa fazendo essa volta, ou nos faz olhar para a história dos hebreus. O livro de Hebreus é um livro escrito para as pessoas que estavam cansadas, porque eles estavam voltando atrás. Os hebreus tinham muitas dificuldades na vida deles. Eles tinham uma dificuldade de entender
e a dificuldade maior deles era do ponto de vista da religião, porque a vida deles era em torno da religião. A maior dificuldade deles era compreenderem como é que Deus poderia falar com eles, ou como eles poderiam se aproximar de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que uma das formas que Deus tinha de falar com o povo de Israel era através dos anjos, por exemplo. Abraão foi um homem que recebeu um chamado de Deus e foi visitado pelos anjos para que ele tivesse orientação e ele pudesse se aproximar de Deus. Então eles tinham uma fé que era baseada nessa relação visível. Eles foram aprendendo através da história que a forma que Deus tinha de falar com eles era através de um anjo. Eles chegavam ao ponto de achar que se eles tivessem a oportunidade de ver Deus, eles poderiam ser mortos. Manoá, um dos juízes, diz que eles viram Deus, ele e a esposa, e que agora o coração dele temia, porque ele poderia ser morto. Por isso é que eles acreditavam e eles viviam essa experiência de Deus usar determinados mecanismos, ou de determinadas situações, ou de determinadas maneiras e métodos diferentes para que Deus pudesse falar com eles. Eles também acreditavam que a forma que Deus tinha de falar com eles era através dos sacerdotes. E os sacerdotes eram um intermediário entre eles e Deus. E essa cultura religiosa e essa forma de Deus falar com eles e deles se aproximarem de Deus através do sacerdote, os levavam a ter uma certa dependência do sacerdote. A única forma que eles tinham de se aproximar com Deus era fazendo sacrifícios de animais e levando aqueles animais, ou fazendo sacrifícios, levava os animais até o sacerdote, e ali os sacerdotes sacrificavam os animais para que eles pudessem ter perdão dos pecados. E eles pudessem dessa forma ser pessoas agradáveis a Deus, aceitas por Deus. Por isso eles tinham uma religião cheia de regulamentos, cheia de regras, cheia de leis, que esmagavam as emoções deles e a vida deles e os sentimentos deles. Eles tinham que ir, todas as vezes que pecavam, eles tinham que ir ao templo para apresentar os sacrifícios e assim obter o perdão dos pecados e eles novamente serem aceitos por Deus. Então o texto nos remete a essa experiência dessas pessoas, do que eles viviam. Como é a sua experiência? Antes de você ter Jesus, como era a sua vida? Como é que você enxergava a vida? Se você nasceu num ambiente evangélico mais tradicional, como é o meu caso, fui criado até os 11 anos por famílias evangélicas, provavelmente você na sua casa tinha alguns hábitos. Por exemplo, de levantar de manhã, no caso de algumas das famílias que eu morei, as pessoas se reuniam pela manhã, antes de sair para o trabalho, todos, antes de sair para a escola, dava-se as mãos, antes do café da manhã, que tomávamos juntos e fazia-se uma oração. Às vezes lia-se um texto bíblico. Quando chegava na hora do almoço, as pessoas se reuniam novamente e eles oravam, nós orávamos. E antes de dormir, eu ouvia histórias infantis a respeito do Evangelho e da Bíblia. E depois uma oração. Esse era um dos costumes. Isso fazia parte da cultura evangélica. Depois, com o tempo, há uma outra parte da cultura evangélica, por exemplo, que nos remete a elas. Portanto, era assim que nós vivíamos, numa cultura evangélica. Depois disso, havia aquela cultura do comportamento evangélico. Se ensinava que um crente deveria ser uma pessoa honesta,
Se ensinava que um crente não poderia falar palavrões. Se ensinava que um crente deveria ser uma pessoa agradável com os outros. Se ensinavam que o crente não poderia dançar, não poderia fumar, não poderia, aí já é na minha época, não poderia ouvir rock. Não poderia, as moças não podiam usar calças compridas. Se ensinavam determinadas tradições. E aí nós fomos nos tornando crentes. E começamos a participar da vida da igreja. E essas coisas foram sendo incorporadas na vida. Se você vem de um background católico, de um passado religioso católico, provavelmente eu não conheço tanto, mas algumas coisas eu sei que faz parte da cultura católica. Por exemplo, você quando passa na frente da igreja, tem que fazer o sinal da cruz. Mas quando passa em frente do cemitério também. Aí você, quando vai na igreja, você tem que se ajoelhar em frente ao altar. Você tem que fazer, não sei quantas rezas ou ave marias quando você comete algum erro, algum pecado, ou quando você está em alguma situação de perigo. Você tem que repetir a oração do Pai Nosso tantos dias quando você está em pecado. E assim, essas coisas vão sendo incorporadas. E à medida que elas vão sendo incorporadas na nossa vida, nós vamos quase que nos acostumando com isso. E começamos a não nos importar mais em de fato conhecer a Jesus ou ter uma relação com Deus de forma mais profunda. Aí começam a vir as aflições, começam a vir os problemas, começam a vir as dificuldades, começam a vir as lutas, começam a vir as ansiedades, começam a vir os pânicos, começam a vir os desesperos, as pandemias, os isolamentos, e a gente começa a ficar apavorado, porque parece que tudo aquilo que a gente praticou já não responde à necessidade que a gente está. E aí a gente começa a querer voltar àquela forma anterior que a gente tinha de ver a vida. E era isso que acontecia com os hebreus. Eles haviam crido em Jesus, e eles tiveram a oportunidade, diz o texto de Hebreus, de experimentar do Espírito de Deus e de certa forma compreender as razões pelas quais Jesus havia vindo ao mundo. Mas agora começaram a vir as lutas, as perseguições, os sofrimentos, as angústias, e eles então começavam a voltar atrás. Eles começaram a ter culpa no coração e não acreditar que Jesus Cristo havia morrido na cruz e que o sangue de Jesus Cristo era capaz de perdoar os pecados deles. Então, cheios de culpa, eles começavam a dizer: não, eu vou voltar e vou praticar de novo aqueles mesmos atos. Eles começavam a ter a mesma visão anterior que eles tinham. Eles não compreendiam claramente quem era a pessoa de Jesus. Por isso eles voltavam atrás. Por isso eles retornavam ao passado. Por isso eles queriam voltar a ter aquela compreensão anterior que eles tinham da vida. Diante das aflições, diante dos sofrimentos, diante das angústias, diante dos problemas, eles voltavam ao sacerdote. E levavam os sacrifícios e pediam para o sacerdote fazer o sacrifício. Porque eles estavam enfrentando dificuldades. No nosso tempo, antes de você de fato ter consciência e crer em Jesus, quando você enfrentou alguma aflição, ou ao enfrentar as aflições, a nossa tendência hoje é recorrer aos recursos humanos que estão ao nosso redor. Muitos de nós, quando temos uma enfermidade, e é bom eu ter essa oportunidade de esclarecer mais uma vez esse assunto. Nós vamos ao médico. E aí nós vamos ao médico e achamos que o médico tem a resposta para a nossa vida. Tem a solução para a nossa vida. Achamos que ele tem a solução para a nossa existência.
Isso porque enquanto nós estamos vivendo e vamos ficando enfermos, nós não pensamos, não temos consciência de que o salário do pecado é a morte. Ou seja, as enfermidades são manifestações da nossa própria humanidade, dos nossos pecados. E que, por melhor que seja o médico, e graças a Deus que a gente os tem, porque a palavra de Deus ensina que toda boa dádiva procede do Senhor. Então a ciência, por exemplo, ela é uma dádiva de Deus, e Deus levanta essas pessoas para nos ajudar na caminhada. Mas isso não quer dizer que Ele tem a solução para a nossa vida do ponto de vista definitivo. Isso não quer dizer que Ele vai nos impedir de morrer para sempre. Ele pode nos ajudar naquela enfermidade, mas um dia eu e você teremos que encarar a morte. E se não tivermos Cristo no coração, nós vamos nos encher de medo. A palavra de Deus é clara, e qualquer terapeuta sabe disso, que a mãe de todos os medos é o medo da morte. Todo medo que você tem nasce no medo da morte. Então, quando nós temos medo, o que nós fazemos? Nós vamos ao terapeuta. E aí o terapeuta nos ajuda. Ele nos orienta, ele nos dá alguma forma de treinamento para a gente superar o medo. Mas a resposta definitiva para o medo não é o terapeuta que tem. Quem tem é o Senhor Jesus. Então, antes de nós termos a Cristo no coração, nós buscávamos esses recursos todos, sem pensar, sem crer na possibilidade de Cristo no nosso coração. E é disso que que Hebreus está falando, o livro de Hebreus. É a nossa volta à mentalidade antiga que nós tínhamos. E se nós estivermos envolvidos com uma religião que nos faz sempre voltar ao passado, e essa forma antiga de ver, a palavra de Deus diz que isso não agrada ao Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 38. O justo vive pela fé. E se voltarmos atrás, não agradamos ao Pai. É essa volta atrás, é esse deixar de crer em Jesus, é esse deixar de crer que Jesus Cristo é o suficiente para o perdão dos nossos pecados, para livrar das nossas culpas. É esse deixar de crer que Jesus venceu a morte e, portanto, vivendo nesta terra, nós temos que ir para frente, aprender, amadurecer, aprender a encarar a morte na certeza da vida eterna e da ressurreição. Mas esse é um tema que ninguém quer pensar, porque isso tem a ver com o eterno. E é por esta razão que nós vivemos dessa maneira, cansados. O texto de Hebreus, no versículo 1, diz: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Qual é o peso? O peso são essas coisas, esses processos emocionais que nós ficamos envolvidos, as lutas que nós temos na vida, as questões estressantes que nos chegam, as aflições, as pandemias, as dificuldades que a gente enfrenta. Esses são os pesos que estão sobre nós, e nós os carregamos. Nós os levamos, porque não cremos que o Senhor é capaz de levá-los na cruz. Esses são os pesos que nós andamos com eles. Essas ansiedades e esses desesperos que nos levam a olhar para essa vida e achar que as soluções estão aqui nesta terra. De achar que é nessa busca do conforto, nesse desespero por ter, nessa ansiedade de achar que essas coisas aqui da terra é que vão acalmar o nosso coração, é que vão nos dar uma condição de vida, é que vão nos dar conforto. Aí nós começamos a perder aquela condição verdadeira de dizer assim:
o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. E nós começamos então a mudar esse versículo e começamos a dizer assim: o dinheiro é meu refúgio e minha fortaleza. A casa onde eu vou morar é o meu refúgio e a minha fortaleza. Os diplomas que eu vou ter é meu refúgio e minha fortaleza. As coisas que eu possuo é o meu refúgio e a minha fortaleza. E nós começamos a confundir isso, vai gerando uma ansiedade, um desespero em nós. E nós começamos a ficar cansados. O texto diz que é para a gente se livrar do pecado, porque ele nos atrapalha. E geralmente quando nós ouvimos uma mensagem sobre isso, nós pensamos nesses pecados morais. O pecado não são somente esses. O pecado mais grave é você descentralizar a sua vida da pessoa de Jesus. É você achar que as soluções para o seu pecado estão nas coisas, estão nos treinamentos que você possa ter, estão na forma que você vai aprender de viver, vão ser nas técnicas que você possa aprender para se relacionar com as pessoas. O pecado é você não crer que Jesus morreu na cruz e que Ele é capaz de tirar toda a culpa que a gente esteja envolvido. A palavra de Deus é muito clara, ela diz: todos nós somos pecadores, nenhum de nós somos capazes de não pecar por nós mesmos. Ainda que você seja treinado, ainda que você seja preparado pelo melhor pastor do mundo, pelo melhor pregador do mundo, pelo melhor terapeuta, pela melhor pessoa que esteja ao seu lado, ninguém é capaz de não pecar por si mesmo. Só há uma possibilidade de você não pecar, é quando você crê em Jesus e o Espírito Santo for ganhando o seu coração e transformando a sua vida. Caso contrário, você fica sem pecar hoje, amanhã, uma semana, os mais santos, quem sabe, uns 10 dias. E aí você se enche de culpa. E aí você começa a fazer coisas para tentar compensar essa culpa. Aí você quer voltar para os sacrifícios. Aí você quer voltar para o sacerdote. Aí você quer voltar para os anjos, para essa fé mágica. Os hebreus pensavam isso. E era isso que os cansava. O que nos tira do cansaço é não voltar atrás. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, quando a gente volta para o texto de Hebreus, a gente começa a entender melhor o que significa isso. No primeiro capítulo do livro de Hebreus, ele explica que Jesus Cristo é maior do que qualquer anjo. Na sequência dos capítulos seguintes, ele explica que Jesus Cristo é maior do que Moisés, porque Moisés foi um construtor de tendas. Mas Deus, Jesus, é aquele que constrói as tendas no nosso coração. No livro de Hebreus, eles começam a entender que Jesus é maior do que Davi, porque Davi foi um construtor de templos, portanto templos construídos por mãos humanas, mas Jesus Cristo veio e não habita nos templos de construção humana, mas habita no coração de cada homem, de cada mulher que crê nele. No livro de Hebreus, ele começa a explicar que houveram muitos sacerdotes, mas que Jesus Cristo é o sacerdote dos sacerdotes. No livro de Isaías explica que havia muitos conselheiros entre o povo de Israel, mas o verdadeiro conselheiro é a pessoa de Jesus Cristo. No livro de Isaías afirma, e é isto que os hebreus se referem, que vos nasceu o menino que tem o governo nas mãos. Que não há político que seja maior do que Jesus.
que não há ninguém, que não há governo que não esteja sob o controle das mãos do Senhor. E o texto diz que Ele é o conselheiro dos conselheiros, o príncipe da paz, aquele que veio e levou as nossas dores na cruz do Calvário, aquele que veio e levou os nossos pecados, e que agora não há pecado ou culpa que não possa ser perdoado, porque Ele morreu na cruz e deu a sua vida. O livro de Hebreus explica que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e Ele é o príncipe dos príncipes e aquele que veio para morar no coração dos seus filhos. Mas Ele diz que o cansaço vem quando a gente peca e não crê nisso. E Ele diz, no livro de Hebreus, no capítulo 11, que tudo é pela fé. Então Ele começa a explicar o que é esse pela fé. Então Abel, pela fé, teve a sua oferta aceita pelo Senhor e ele foi justificado. Abraão, pela fé, saiu sem saber para onde ia, pela fé. Não sabia para onde estava indo, pela fé. Mas ele foi, crendo porque ouviu a voz do Senhor. Pela fé, Abraão, ainda já idoso, pela fé, ele creu que podia ter um filho, e teve o filho Isaque, e pegou o seu filho pela fé, sem saber o que poderia acontecer com o seu filho, e colocou no altar, pela fé. É pela fé que se conhece a Jesus, pela fé Enoque andou com Deus, e a Bíblia diz que pela fé ele foi trasladado, recolhido pelo Senhor, é pela fé. Pela fé, mulheres pobres, viúvas, receberam pela fé os seus maridos que já haviam morrido, pela fé, ou seja, na eternidade elas iriam receber pela fé. Pela fé, os juízes, Sansão, Jefté, Gideão, com pequenos exércitos, pela fé, eles encaravam grandes exércitos e os vencia, era pela fé. É pela fé que se agrada a Deus. Você não pode voltar atrás. É pela fé em Cristo Jesus. É pela fé que seremos um dia, estaremos com Ele na eternidade. É pela fé que cremos que Ele habita o nosso coração. Ainda que haja pecados em nós, se nos arrependermos pela fé, Ele perdoa todos e nos acolhe. É pela fé. Pela fé, os profetas enfrentaram as perseguições, as lutas, as aflições. Pela fé eles foram cerrados ao meio, mas não voltaram atrás. Foi pela fé. Pela fé eles viram a eternidade. Pela fé eles acreditavam que eles estavam aqui na terra para viver para a glória de Deus. Era pela fé. Se eles tinham aflições, sofrimentos, angústias, eles entendiam, Deus tem propósitos. É pela fé. Eu vivo na aflição, na dor, é pela fé na pessoa de Jesus. É pela fé. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias nessa terra. Então não sei o que você está passando, não sei qual é o seu cansaço, não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua aflição, não sei quais são as razões pelas quais você está tão apavorado e tão desesperado, mas eu sei, se pela fé você crê em Jesus, e você recebê-lo, e você tomar consciência de quem é Ele,
você terá a presença dele na sua vida. E um dia, quando você não mais estiver nessa terra, você terá um encontro maravilhoso com ele na eternidade, porque ele é Deus. É pela fé. Nesta noite, eu quero te convidar você a dizer: Senhor, eu estou tentando sair do meu cansaço, tentando resolver de tantas formas. Senhor, eu vou sim, Senhor, procurar a ajuda das pessoas, mas Senhor, em nome de Jesus, tira essa dor do meu coração, tira essa angústia, tira essa ansiedade, tira essa preocupação. Vem para dentro de mim, Senhor, porque eu não quero voltar atrás. Eu não quero. Eu quero viver uma vida para Ti, pela fé na pessoa de Jesus. Eu sei que você não vai esquecer essa mensagem tão simples do Evangelho. É tão simples. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser como uma criança. Você vive procurando tantas complicações. Os hebreus, eles tinham dificuldade de ver Deus, e a palavra de Deus diz que Jesus veio a este mundo e a glória de Deus foi vista nele, e todos viram a glória de Deus nele. A palavra de Deus diz que Jesus, a expressão exata de Deus. Nesta noite, em nome de Jesus, eu quero te convidar para você colocar a sua vida nas mãos dele. Não importa o que você tem passado, há quanto tempo você lida com essas coisas da igreja, há quanto tempo você se afirma um crente. Eu creio que você é um cristão, mas que você em algum momento, ao invés de você buscá-lo, você fica buscando tantas outras coisas. É pela fé, é crendo nele, querido. É colocando a sua vida nas mãos dele. Eu quero te convidar para você orar comigo. Feche os seus olhos. Qual é a sua angústia? Qual é a sua dor? Qual a sua preocupação? Por que você fica fazendo tantos malabarismos para resolver, ao invés de você se ajoelhar e jogar toda a sua ansiedade nas mãos dele? Ore assim comigo. Repita aí no seu coração, você não precisa dizer em voz alta. Mas seja claro diante do Senhor, sincero, verdadeiro. Senhor, Tu conheces o meu coração. O Senhor sabe das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas dores. O Senhor sabe, Senhor, que às vezes, por estar lidando com essas coisas rotineiras da religião, às vezes eu esqueço, Senhor, de Te buscar. Parece, Senhor, que eu estou confiando mais nas coisas daqui da terra ao meu redor do que de fato confiando em Ti. Senhor, parece que eu quero aliviar as minhas culpas, aumentando as minhas atividades. Senhor, parece que eu quero lidar com as minhas emoções, querendo alguém que me treine para eu superá-las.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor faça aumentar a minha fé em Ti. E que eu olhe para aquela cruz e veja ali a resposta para a minha vida. Ali está, Senhor, o perdão para os meus pecados, para as minhas culpas, para os meus erros, para as minhas falhas como pai, como mãe, como filho, como filha. Oh Jesus! Ali estão o perdão para os meus pecados. Ali está, Senhor, o perdão para os meus pecados. Senhor, me faz olhar para aquele túmulo vazio, Senhor. O Senhor não está mais lá, e o Senhor não está mais lá, porque o Senhor, na sua graça, resolveu vir e morar em gente como eu, e agora o Senhor habita o meu coração. Vem, Senhor, para dentro de mim, alarga o meu coração com a Tua presença, para que eu tenha o poder do alto, para superar as aflições, as dores, o isolamento, a solidão. Pai, obrigado porque o Senhor me ama, e o Senhor, sendo criador de milhões de galáxias, de milhões de peixes e peixinhos, de aves, desse mundo maravilhoso, o Senhor se importa em morar dentro de pessoas como eu. Obrigado, Senhor. E agora, pela fé, eu creio que todas as aflições, as angústias, ainda que seja uma fornalha de fogo, o Senhor estará comigo e elas serão vencidas. Oh Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor,